Então, pessoal, depois da gente ter visto sobre as equações separáveis, ter visto sobre a equação de Schrödinger independente do tempo e dependente do tempo, nós também vimos aquela parte da normalização. Então, nós também chegamos a calcular qual era a função de onda que caracteriza o movimento de uma partícula dentro de uma caixa rígida ou dentro de um poço quadrado infinito. Agora vamos resolver alguns probleminhas para poder fixar as ideias do que a gente trabalhou. Vamos começar com um problema simples de probabilidade para a gente, a partir de uma densidade de probabilidade dada, nós calcularmos qual é a probabilidade de encontrar uma partícula em uma determinada região. Esse é o problema aqui. É um problema de exemplo do Tipler, volume 3. Eu acredito que vocês vão conseguir acompanhar isso aqui. Esse é o problema. Uma partícula está confinada numa caixa unidimensional de comprimento L e está no estado fundamental. Ó. Isso é importante. Ele está no estado fundamental. Ou seja, o N para aquelas energias ela é igual a 1. Isso aqui a gente já tem que saber de cara. Ache a probabilidade de encontrar a partícula, letra A, numa região de comprimento ΔX igual a 0,01 L, que está centrada em x igual a meio. O que é que isso quer dizer? Como ela está centrada em x igual a meio de L, então a nossa partícula ela vai estar por aqui. Ó. Esse é o problema, está dizendo, ó, tem que prestar atenção nisso. Como ela está centrada nessa região, lá na equaçãozinha a gente vai colocar esse valor aí. Naquela equaçãozinha do poço quadrado infinito. Vamos já ver. E esse aqui é o nosso elemento, ΔX, que é essa parte que está marcada de cinza aqui. Ó. E a letra B, ela está perguntando uma região entre 0 e L sobre 4. Vejam que essa região aqui é maior, bem maior do que essa. Então, a probabilidade de encontrar a partícula entre 0 e L sobre 4 é bem maior do que a probabilidade de encontrar a partícula nessa região aqui, ó, que está centrada em L sobre 2. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos calcular o que se pede a questão. Então, pessoal, agora nós vamos resolver o problema. Olha só uma coisa interessante. O problema diz que a nossa partícula está centrada nessa região. Como ela está centrada, pessoal, nessa região, a gente já não precisa mais realizar a nossa integral, porque a gente já tem o nosso elemento para a densidade de probabilidade. O elemento é justamente esse, ó, que a questão também deu, e a nossa densidade de probabilidade é essa daqui. Vocês lembram, né, que a gente encontrou? Claro, o quadrado disso, né? Mas como ela está centrada, então a gente não precisa realizar integral nenhuma, porque por ela estar centrada nessa posição, basta substituir o x por esse valor aqui de L. Então vamos fazer aqui o πn de x ao quadrado, né? Porque a densidade de probabilidade é isso aí ao quadrado, é a função de onda ao quadrado. 2 sobre L vezes o seno ao quadrado de n π sobre L vezes x, que é justamente L sobre 2. Olha só. Então, o módulo quadrado da nossa função de onda, para qualquer estado quântico aqui, vai ser essa função aqui, nπ sobre 2. Agora, o que é que a gente tem? O nosso problema fala que a partícula está no seu estado fundamental. Como ela está no seu estado fundamental, eu posso substituir esse n por 1. Então, π de 1, módulo quadrado, né? Fica 2 sobre L vezes o seno ao quadrado de π sobre 2. Esse valor aqui, pessoal, é 1. O seno de π sobre 2 é 1. Então, o módulo quadrado do π1 vale L, aliás, vale 2, né, sobre L. Essa é a nossa densidade de probabilidade. Então, como calcular a probabilidade? É o produto da densidade de probabilidade vezes
a região que a gente está analisando. A nossa região, ó, é 0,01. Então, a nossa probabilidade é 0,01L, aliás. Tem um L. Vai ser 2 sobre L vezes 0,01L. Então, de cara, o L morre. E a nossa probabilidade de encontrar a partícula naquela região centrada no meio daquele gráfico, ou então no meio da caixa, podemos dizer assim, é justamente igual a 2 vezes 0,01, que é 0,02. O que equivale, pessoal, a 2%. Nós temos 2% de chance de encontrar a partícula centrada no meio da caixa. Isso é bem interessante. Agora vamos resolver a letra B. Agora, pessoal, a letra B ela é um pouco mais sofisticada. Como a gente viu, a região em que a gente vai analisar é muito grande, comparado a, por exemplo, essa letra A. Então, agora não tem por onde escapar. Nós temos que realizar essa integração. Então, a nossa probabilidade, ó, vai ser a integral agora da densidade de probabilidade, π1 de x ao quadrado dx. Qual vai ser a região? A questão fala que é entre 0 e L sobre 4. Então, nós temos que realizar essa integral nessa região aqui. Então, vamos lá. A probabilidade vai ser a integral de 0 a L sobre 4, que é o módulo quadrado da função de onda. É justamente 2 sobre L vezes o seno ao quadrado de N. De N não, o N é igual a 1, né? Então, é π sobre L vezes x dx. Então, agora vamos realizar essa integral aqui rapidamente. Bom, como a gente viu antes, a integral do seno quadrado de qualquer valor, ó, vamos dizer que θ ele vale π sobre L vezes x. Assim, nós temos que dθ é π sobre L dx. Vamos lá, que vai ser uma integral do seno ao quadrado. Onde for π sobre Lx, eu substituo por θ. E onde for dx, eu substituo por dθ multiplicado por L sobre π. L sobre π. De cara, pessoal, esses L's aqui já morrem. Então, a nossa probabilidade vai ser 2 sobre π, que é uma constante, integral do seno ao quadrado de θ dθ. Essa integral, eu ensinei a vocês como é que calcula. E o resultado dela, pessoal, você pode decorar. Isso aqui é uma coisa que você tem que decorar. A integral do seno quadrado de θ, ela vai ser, deixa eu logo escrever aqui a constante, 2 sobre π. Ó, a integral do seno ao quadrado de θ, ela vale 1/2 de θ menos 1/4 do seno de 2θ. Agora vamos ver aqui. Vamos ver quais os limites de θ, né? Ó, quando x for igual a 0, notem que θ vai ser 0. Então, o nosso θ ele vai ser assim, ó. Ele vai ser menor ou igual que um certo valor e maior ou igual a outro. O limite inferior é 0, então, x vezes π dá 0, sobre L dá 0. E o próximo é para quando x é L sobre 4. Então, quando aqui for L sobre 4, ó, ele vai morrer, então θ vai ser π sobre 4. Então, o nosso θ ele vai de 0 a π sobre 4. Então, vamos colocar os limites aqui e substituir. Então, a nossa probabilidade é 2 sobre π vezes, substitua θ por π sobre 4. Então, vai dar π sobre 4 vezes 2 dá 8. No zero vai dar 0, então não precisa nem botar. Vezes 1/4 do seno de... Agora, ó, 2 vezes o θ, eu vou substituir por π sobre 4. Π sobre 4. Notem que aqui vai dar π sobre 2. Qual o seno de π sobre 2? É 1. Então, esse resultado vai ser 2 sobre π, que multiplica π sobre 8 menos 1 sobre 4. Logo, quando a gente substituir os valores, nós vamos ter um valor para probabilidade igual a 0,091, que equivale a 9,1%. Tá vendo, pessoal?
Apesar da gente ter aumentado muito o nosso limite de integração, que lembre, antes era um limite em 0,01, centrado nessa posição x igual a 2, ao meio, quer dizer, e agora a nossa região de integração é bem maior. Ó, se a gente for fazer uma análise, nessa letra B, nós calculamos uma região de integração ó, mais ou menos desse tamanho aqui. Ó. E na letra A, era como se fosse assim. Ó. Ó, na letra A, nós calculamos nessa regiãozinha, na letra B, nessa região. A diferença foi bem pouca. Ó. Na letra A deu 2%, na letra B deu 9,1%. Então, mesmo aumentando muito aqui, essa região de análise, a probabilidade de encontrar a partícula nessa região grande aqui, ela ainda é tão pequena quanto encontrar aqui nessa pequena região. Isso é algo curioso de se ver. Tem outra coisa interessante, pessoal. Se a nossa partícula, ao invés de estar no estado fundamental, tivesse no segundo estado excitado, aliás, no primeiro estado excitado, ou seja, o primeiro estado excitado, eu posso botar psi de 2, ó, que é o primeiro estado excitado, e substituir n por 2. Ó, vai cortar. E o seno de π é zero. Então, a nossa função de onda para o segundo estado excitado é zero. O que é que isso quer dizer? Isso pode significar, pessoal, que a nossa partícula ela não atinge esse estado de energia. Mesmo que ela atinja, a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula nessa caixa com esse tipo de energia é zero. Então, por mais que a pessoa procure lá, não vai encontrar nenhuma partícula com um segundo estado excitado. Agora, com o terceiro estado excitado, você pode encontrar sim. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro problema. Ao longo aí do vídeo, eu vou resolver aqui mais uns 2 ou 3. Espero que vocês tenham entendido aí o que aconteceu aqui. Agora vamos resolver mais um probleminha aqui. Esse problema 43. Depois vamos resolver esse 44 também. Vamos lá. Nós temos aqui uma partícula, ela está no estado fundamental, numa caixa unidimensional de comprimento L. Ou seja, o nosso N já vai ser igual a 1. Vai ser igual à questão anterior, a forma de fazer. Ó, determina a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo de comprimento ΔX igual a 0,02 L, centrada em x igual a 1 quarto, x igual a 1 meio e x igual a 3 quartos. Ó, tem uma dica aqui, ó. Como ΔX é muito pequeno, não é necessário fazer integração, tá vendo? O nosso intervalo de análise ele é muito pequeno, ó, 0,02. Se fosse um intervalo grande, igual a gente viu antes, que era de 0 a L sobre 4, aí nós teríamos que fazer uma integração. Mas, por enquanto, nós vamos só aplicar o quadrado da função de onda e multiplicar por esse valor aqui. Claro, não devemos esquecer de colocar o x lá dentro daquele seno. Para a letra A, para a letra B e para a letra C. Então, vamos lá, vamos começar a fazer agora. Vem comigo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos escrever aqui a função de onda para qualquer estado n. Ela é a raiz quadrada de 2 sobre A. E lembrando, pessoal, isso aqui é só para o caso do poço quadrado infinito. Ou para o caso da caixa rígida. Nós vamos ter isso aqui. No caso, o nosso A é o L. Deixa eu até colocar aqui. É um L, isso aqui. Vezes o seno de n π sobre L vezes x. Então, vamos lá. Como é o estado fundamental, nosso psi de 1. Então, vamos colocar o x igual a 1. 2 sobre L, seno de πL vezes x. Agora, pessoal, a nossa probabilidade ela é determinada como sendo o produto da densidade de probabilidade vezes o nosso elemento em que estamos analisando. Então, a nossa probabilidade é o módulo quadrado da função de onda vai dar 2 sobre L vezes o seno ao quadrado de π sobre L. Qual vai ser o x que vamos colocar aqui? Isso, exatamente, L sobre 4. Que vai cortar. Então, nós vamos multiplicar por ΔX, que é 0,002 L. Ou 2 vezes 10 a menos 3. Vou colocar assim, que é mais fácil de ver as contas.
Aqui corta. O seno de π sobre 4. Π sobre 4, pessoal, é a mesma coisa de 45 graus. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Como vai estar ao quadrado, vai estar... raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é 2 sobre 4, que é igual a 1 meio. Então, o valor disso aqui é 1 meio. Esse 2, ó, mata esse 2. Então, a probabilidade de encontrar a partícula é 2 vezes 10 a menos 3. O que equivale, pessoal, a... eu vou andar uma casa para a direita, 0,2 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa de 0,2%. Então, essa é a probabilidade de encontrar a partícula numa região centrada com isso aqui, ó. Notem que na questão anterior, ela era uma casa decimal a mais, ó. Estava aqui. Então, a nossa probabilidade, ela tem, por necessidade, ser maior. Porque nós estamos analisando uma região maior. Então, ó, vocês já estão vendo de cara, né? Que se esse ΔX tender a zero, a nossa probabilidade também vai tender a zero. Então, vamos fazer a mesma coisa para o estado fundamental. Agora, eu vou fazer direto aqui, ó. O seno de π sobre L. O x eu vou substituir agora por L sobre 2, ó. Isso aqui já dá 1. Então, a função de onda vai ser somente raiz de 2 sobre L. Assim, a nossa probabilidade vai ser esse valor aqui ao quadrado, dá 2 sobre L, vezes o ΔX, que é exatamente 2 vezes 10. Eu posso fazer assim, ó, que vai dar 1 a 2, 0,2 vezes 10 a menos 2, que aqui já dá em porcentagem, L. Então, L morre e a nossa probabilidade é 0,4%. Então, ó, notem só. Foi que eu fiz. Primeiramente, eu aumentei o valor do x. É como se eu tivesse... Aqui era 1/4 de L. É como se fosse assim, ó. Aqui é o comprimento L. Então, divide em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, primeiro nós analisamos centrada numa região que é 0,002 L. Como se fosse um pedacinho assim, ó. Só que nós analisamos em L sobre 4. Mais ou menos aqui, ó. É como se nós estivéssemos analisando aqui. Agora a gente está analisando aqui, ó, em L sobre 2. Então, a probabilidade de encontrar a partícula na região L sobre 2 é maior do que encontrar a partícula na região, em torno da região, aliás, L sobre 4. Isso é algo curioso. Agora faça, colocando x igual a 3/4 de L. Se você fizer isso, você vai encontrar uma probabilidade de encontrar a partícula de 0,02% também. Coloque esse x aqui nesse seno. Não esqueça de elevar isso aqui ao quadrado e multiplicar pela região na qual você está procurando essa probabilidade. Lembrando, pessoal, que como essa região ela é muito pequena, não precisamos fazer a integral. Mas se não for muito pequena, então vai ser obrigado a fazer a integral. Não esquece isso. Agora, pessoal, vamos fazer mais um exercício, que é essa questão 47. Nós temos uma partícula de massa m, que tem uma função de onda dada por ψ de x igual a vezes e elevado. Ó, esse aqui é um módulo de x sobre a, onde a grande e a pequena são constantes positivas. Então, ele pede para a gente achar a constante de normalização, a grande, e depois para a gente calcular a probabilidade de encontrar a partícula na região entre menos a e a. Bom, primeiro, pessoal, nós temos que entender uma coisa. Essa função ψ de x, quando a gente elevar ao quadrado, essa exponencial ela não vai ficar ao quadrado, não. Vai aparecer um 2 ali em cima. Então, o gráfico que vai surgir, pessoal, ele é algo mais ou menos assim. Deixa eu escrever aqui no nosso GeoGebra, para vocês verem o que é que vai acontecer. A exponencial do módulo de x, vamos colocar aqui, expressão, ó, a exponencial do módulo, exponencial de x, aí esse x ele vai estar em módulo.
Olha só. A nossa densidade de probabilidade vai ter um quadrado aqui. Então, essa é a cara da nossa densidade de probabilidade. Claro, ó, se a gente considerar o infinito, considerar todo o espaço, essa função aqui, ela não descreve corretamente o nosso sistema, porque ela vai ser uma função divergente. Só que o que acontece? A gente está limitando esse problema aqui numa região entre menos A e A. Então, o nosso gráfico, que vai ser mais ou menos assim, entre menos A e A, olha só, ele vai existir, a nossa função. Então, vamos lá. Vamos tentar encontrar essa constante de normalização. Claro, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Como nós estamos falando de um módulo, na hora de realizar a integral, nós temos que ter cuidado com algumas coisinhas. Por exemplo, a gente não pode realizar essa integração sem antes fazer primeiro a integral de menos A até zero e depois outra integral de zero até A e somar tudo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer agora essa questão aqui para vocês entenderem o que vai acontecer nesse exato momento. Então, agora vamos resolver aqui a questão 47. Ele pede para a gente encontrar essa constante de normalização. Como é que a gente vai fazer isso? Não se esqueça, bote a função de onda dentro do módulo e eleve ao quadrado. Esse é o nosso primeiro passo. Então vamos lá. A ao quadrado é elevado ao módulo, a menos o módulo de x sobre a. Quando nós elevarmos ao quadrado, é a mesma coisa de eu multiplicar isso aqui, ó, pelo módulo de x vezes a, né? Sobre a, com sinal de menos. Então, ó, bases iguais, soma-se os expoentes. Vamos somar os expoentes aqui. Então, vai aparecer menos 2, módulo de x, sobre a. Essa é a nossa densidade de probabilidade, pessoal. Agora, lembre-se, para normalizar, nós temos que fazer a integração em todo o espaço. Como a letra A não falou qual seria o espaço de integração, então vamos integrar para todo o espaço, de menos infinito a mais infinito, do módulo do psi de x ao quadrado dx. Tem que ser essa integral tem que ser igual à unidade, tem que ser igual a 1. Então vamos lá, qual é a grande sacada para resolver esse problema aqui? Essa integral, pessoal, ela é uma integral imprópria. Ó, como isso aqui é um módulo, como a gente viu que ela apresenta determinado pico. Olha só, como ela apresenta determinado pico, então existe sim probabilidade de encontrar a partícula numa região pré-determinada, uma região estabelecida. Então vamos lá. De menos infinito até zero, nós vamos ter um valor para a nossa função de onda. Assim como vamos ter um valor também de zero até infinito. Nota, pessoal, que nós temos que fazer para calcular a área total embaixo dessa curva, que é essa área rachurada aqui, ó. Nós temos que fazer primeiro esse pedaço, né? E depois somar com esse outro pedaço. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai somar do menos infinito até o zero. Essa função aqui de onda, ó, que é a quadrado, é a menos 2 vezes. Olha só, como eu estou tratando do lado negativo do nosso plano cartesiano, então substituo o módulo de x por menos x sobre a dx. E eu tenho que somar essa integral com a integral de 0 até infinito, de a ao quadrado vezes e, a menos 2 vezes. Como eu estou no lado positivo de x, eu considero o x positivo, dx. Então vamos lá, vamos resolver essa soma de integrais. Ela tem que ser igual a 1, isso é fato. Então bora lá. Esse a quadrado ele sai da integral. Vai ficar agora a integral de menos com menos dá mais, né? De 2x sobre a, de menos infinito, até 0 dx, somado com a quadrado, integral de 0 a infinito, de e a menos 2x sobre a dx. E isso tem que ser igual a 1. Vamos lá. Nós temos aqui o a quadrado. Agora, qual é a integral de um exponencial? Você
inverte o argumento, ó, vai ficar a sobre 2 e repete a exponencial. É elevado a 2x sobre a. Quais são os limites? De menos infinito até zero. Mesma coisa para aquele lado, só que agora ó, vai aparecer o sinal negativo aqui. Fica menos a sobre 2 é a menos 2x sobre a, nos limites de 0 a infinito. Isso tem que ser igual a 1. Então, a quadrado vezes a sobre 2, vezes, substitua x por 0, vai ser e elevado a 0, que é 1. Menos, ó, substitua x por menos infinito, e elevado a menos infinito é 0. Mais a quadrado menos a sobre 2 vezes, de novo, ó, substitua x por infinito, e esse valor aqui ó, vai ficar menos infinito, né? E elevado a menos infinito é 0. Menos, substitua x por 0, vai dar 1. Então, sobra a quadrado vezes a sobre 2, né? Que 1 menos 0 dá 1. E 1 vezes a sobre 2 dá a sobre 2. Mais. Menos. Ó, 0 menos 1 vai dar menos 1. Menos com menos vai dar mais. E a sobre 2 vezes 1 dá a sobre 2 igual a 1. Então, nós temos aqui, ó, uma banana mais uma banana. É 2 bananas. Então, dá 2 vezes a sobre 2 vezes a quadrado igual a 1. Então, ó, o 2 morre. Sobra azinho vezes a quadrado igual a 1, o que implica que a é igual a 1 sobre raiz de azinho. Então, essa é a nossa constante de integração. Então, a nossa função de onda, pessoal, substitua a nossa constante aqui normalizável, aliás, ó, que é 1 sobre raiz de a, vezes e a menos módulo de x sobre a. Então, essa é a nossa equação da função de onda. Nós temos também a letra B, a probabilidade de encontrar a partícula na região entre menos a e a. Então, vamos calcular essa probabilidade fazendo a integral do módulo quadrado da função de onda, 2 vezes o módulo de x sobre a dx. Então, pessoal, nossa probabilidade vai de menos a até a. Novamente, eu tenho que fazer essa separação por causa desse módulo, ó, de menos a até 0 e depois de 0 até a. Então, é só realizar essa integração aqui, que ela é fácil. Vai ser ó, 1 sobre a, nesse primeiro caso, ele repete, né? E a integral de e elevado a 2x sobre a vai ser a sobre 2, inverti aqui, e elevado a 2x sobre a de menos a até 0, mais esse 1 sobre a eu botei em evidência, então aqui vai ficar um menos, ó, a sobre 2, né, por causa desse argumento aqui, repete a exponencial, 2x sobre a, novamente agora, ó, de 0 a a. Então, a nossa probabilidade vai ser esse a sobre 2, ele sai fora daqui, ó. Então, ó, vou matar o a de todo mundo aqui, vai sobrar 1 meio. Vai sobrar, ó, quando eu substituir x por 0, vai dar 1. Quando eu substituir x por a, vai dar e elevado a menos 2. Então, ó, menos e elevado a menos 2, né? E depois eu vou subtrair. Quando eu substituir x por a, vai dar e elevado a menos 2. E x por 0 vai dar, menos com menos dá mais, 1. Então, esse 2, ó, aqui vai dar 1 mais 1, que dá 2. Menos e com menos e, que dá 2 também, né? Menos 2e. Então, eu posso botar 2 em evidência. Vai ficar assim, ó. 1 meio de 2 vezes 1 menos e a menos 2. Aí, esse 2 morre. Então, é só resolver isso aqui, que o nosso valor de P vai dar 0,865, que é a mesma coisa de 86,5%. Então, essa é a probabilidade de encontrarmos a partícula entre menos a e a. 86, aproximadamente 87%. Isso é algo bem interessante.